hoje, antes de começarmos essa oração, eu quero pedir que você permaneça até o final, porque talvez essa não seja apenas mais uma oração que apareceu no seu caminho. Talvez seja um encontro marcado por Deus. Talvez você tenha chegado aqui cansado, com o coração ferido, com a família dividida, com palavras atravessadas dentro da alma, com lágrimas escondidas que ninguém conhece. Talvez exista uma guerra acontecendo dentro da sua casa, uma guerra silenciosa, discussões constantes, distanciamento, falta de amor, frieza, mágoas acumuladas, filhos afastados, casamentos abalados, pais e mães sobrecarregados, pessoas vivendo debaixo do mesmo teto, mas emocionalmente separadas. E o pior tipo de dor é quando a dor mora dentro da própria casa. Porque existem feridas que vêm do mundo, mas existem feridas que nascem dentro da família. E quando a família adoece, o coração também adoece. Mas hoje, nós vamos clamar ao Deus que restaura famílias, ao Deus que entra onde ninguém consegue entrar, ao Deus que cura conversas destruídas, ao Deus que quebra orgulho, ao Deus que remove o espírito da divisão, ao Deus que faz o amor voltar, ao Deus que reconstrói aquilo que parecia impossível. Se você acredita nisso, já comece essa oração dizendo: Senhor, restaura minha família. Escreva isso no seu coração. Declare isso com fé, mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, porque Deus ainda trabalha em casas destruídas. Deus ainda visita famílias feridas. Deus ainda transforma histórias. E antes da oração, eu quero compartilhar um versículo poderoso com você. Na palavra de Deus em Josué 24:15 está escrito: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha a força dessa declaração. Josué não estava falando apenas sobre religião. Ele estava falando sobre direção, sobre aliança, sobre posicionamento espiritual. Porque toda família serve a alguma coisa. Ou serve a Deus, ou serve ao orgulho, ou serve ao amor, ou serve à destruição, ou serve à paz, ou alimenta o caos. E hoje, nós vamos declarar que a nossa casa pertence ao Senhor. Mesmo que existam problemas, mesmo que existam falhas, mesmo que existam pecados, mesmo que existam feridas profundas. Porque Deus não procura famílias perfeitas. Deus procura famílias dispostas, famílias que ainda acreditam, famílias que ainda oram, famílias que ainda clamam, famílias que ainda esperam no Senhor. Então feche os seus olhos, respire fundo e entregue esse momento completamente nas mãos de Deus. Porque agora, nós vamos começar essa oração. Pai amado, Deus santo, Deus poderoso, nós entramos agora na Tua presença e entramos com humildade. Entramos reconhecendo que precisamos de Ti, precisamos da Tua misericórdia, precisamos da Tua cura, precisamos da Tua restauração. Senhor, olha para cada homem que está orando agora. Olha para cada mulher que está acompanhando essa oração. Olha para cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha, cada pessoa que está chorando em silêncio por causa da sua família. Tu conheces aquilo que ninguém conhece. Tu sabes das lágrimas escondidas. Tu sabes das palavras que machucaram. Tu sabes das noites sem dormir. Tu sabes da dor carregada no coração. Existem pessoas aqui, Senhor, que estão cansadas emocionalmente. Pessoas que sorriram para os outros, mas estão destruídas por dentro. Pessoas que já não sabem mais o que fazer para salvar a própria família. Mas hoje, nós levantamos um clamor diante do Teu altar e pedimos: visita a nossa casa, Senhor. Entra onde existe discussão. Entra onde existe frieza. Entra onde existe silêncio. Entra onde existe afastamento. Entra onde existe mágoa. Entra onde existe ferida emocional. Porque só o Senhor pode tocar lugares que ninguém consegue alcançar. Pai, cura relacionamentos destruídos. Cura casamentos abalados. Cura famílias divididas. Cura pais e filhos afastados. Cura irmãos separados pela mágoa. Cura conversas interrompidas pelo orgulho. Tira todo espírito de divisão. Toda palavra maldita lançada dentro dessa casa. Toda energia de destruição. Toda influência maligna. Todo ataque espiritual contra a família. Porque a família foi criada pelo Senhor. E nós declaramos agora: o inimigo não terá domínio sobre a nossa casa. Senhor, onde existia ódio, traz amor novamente. Onde existia grito, traz paz. Onde existia frieza, traz carinho. Onde existia desprezo, traz reconciliação. Onde existia vontade de desistir, traz esperança novamente. Pai, existem pessoas aqui que estão pensando em abandonar tudo. Pessoas cansadas, pessoas emocionalmente feridas,
pessoas que já não acreditam mais em restauração. Mas hoje, o Senhor está renovando forças. O Senhor está soprando vida novamente sobre famílias destruídas. Assim como o Senhor restaurou histórias impossíveis na Bíblia, restaura também essa casa, restaura esse casamento, restaura esse relacionamento entre pais e filhos, restaura o respeito dentro dessa família, restaura o diálogo, restaura a união, restaura a alegria. Senhor, faz com que essa casa volte a ter oração, volte a ter paz, volte a ter presença de Deus, que o ambiente dessa casa seja transformado, que todo o peso espiritual saia agora, que toda a opressão vá embora, que toda a tristeza profunda seja quebrada pelo poder do Teu nome. Pai, cura também as feridas emocionais, porque existem pessoas feridas desde a infância, pessoas marcadas por abandono, pessoas marcadas por rejeição, pessoas que cresceram sem amor, pessoas que nunca ouviram palavras de carinho. E hoje essas dores refletem dentro da família, mas o Senhor é especialista em curar a alma. Então toca agora nesse coração machucado, toca nessa mulher cansada, toca nesse homem sobrecarregado, toca nessa mãe que chora escondida, toca nesse pai que sente o peso da responsabilidade, toca nesse filho que se sente perdido. Pai, traz cura emocional, remove traumas, remove medos, remove dores antigas, remove lembranças que ainda machucam e coloca paz dentro desse coração. Senhor, nós também oramos pelos casamentos, porque existem casamentos sendo atacados todos os dias. Falta diálogo, falta paciência, falta compreensão, falta tempo, falta cuidado, falta presença. E aos poucos, o amor vai esfriando. Mas hoje nós repreendemos toda destruição contra os casamentos e pedimos: renova o amor, renova o companheirismo, renova a admiração, renova a amizade dentro do relacionamento. Que marido e esposa voltem a se olhar com carinho, que voltem a conversar, que voltem a lutar um pelo outro, que voltem a acreditar na restauração. Pai, quebra todo orgulho, porque muitas famílias não acabam por falta de amor, acabam por excesso de orgulho. Ninguém quer pedir perdão, ninguém quer voltar atrás, ninguém quer reconhecer erros. Mas hoje, o Senhor está quebrando corações endurecidos, está trazendo humildade, está trazendo arrependimento, está trazendo reconciliação. Pai, faz milagres dentro dessa família, porque existem causas que humanamente parecem impossíveis, mas o Senhor continua sendo o Deus do impossível. Tu és o Deus que abre caminhos, o Deus que transforma histórias, o Deus que ressuscita sonhos mortos, o Deus que reconstrói aquilo que foi destruído. Então entra agora nessa situação impossível, naquele filho afastado, naquela filha rebelde, naquele casamento quase acabado, naquela casa cheia de conflitos, e manifesta o Teu poder. Senhor, nós também Te pedimos proteção espiritual sobre a família. Guarda essa casa de acidentes, guarda essa família de tragédias, guarda os filhos, guarda os pais, guarda os relacionamentos. Livra de todo o mal, livra de toda inveja, livra de toda seta maligna, livra de pessoas que querem destruir essa família. Que o Teu sangue precioso cubra cada pessoa dessa casa. Pai, traz prosperidade emocional e espiritual para essa família, porque não adianta ter dinheiro e não ter paz. Então nós Te pedimos, traz harmonia, traz equilíbrio, traz alegria dentro do lar, que essa casa volte a sorrir, que essa casa volte a viver momentos felizes, que essa casa volte a sentir leveza. Senhor, existem pessoas aqui que estão cansadas de sofrer caladas, mas hoje, o Senhor ouviu cada oração silenciosa. O Senhor viu cada lágrima derramada no travesseiro, e nada passa despercebido diante dos Teus olhos. Por isso nós continuamos clamando. Restaura famílias, restaura lares, restaura relacionamentos, restaura vidas. Antes de terminarmos essa oração, eu quero fazer um convite para você. Talvez você tenha se afastado de Deus. Talvez você tenha perdido a intimidade com o Senhor. Talvez sua fé tenha esfriado. Talvez você esteja vivendo cansado espiritualmente. Mas hoje, Jesus está te chamando de volta, porque a verdadeira restauração da família começa quando Deus volta a ser o centro da casa. Então repita essa oração com sinceridade. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Reconheço que sozinho eu não consigo. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus erros. Perdoa as minhas falhas. Lava-me com o Teu sangue precioso. Escreve o meu nome no livro da vida. Entra no meu coração. Entra na minha casa, entra na minha família. Eu Te entrego a minha vida. Entrega meus medos, minhas dores, minhas preocupações.
minhas feridas emocionais. Jesus, restaura aquilo que se perdeu dentro de mim. Renova a minha fé. Renova a minha esperança. Renova a minha força. E a partir de hoje, eu declaro que a minha casa pertence ao Senhor. Que o Senhor seja o centro da minha família, o centro do meu casamento, o centro das minhas decisões, o centro da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, eu quero te pedir uma coisa. Não saia daqui sem declarar a sua fé. Escreva nos comentários: minha família pertence ao Senhor, porque quando nós declaramos pela fé, o céu se move. E eu também quero pedir: compartilhe essa oração com alguém da sua família. Talvez exista alguém precisando ouvir essa mensagem hoje. Talvez exista alguém chorando em silêncio. Talvez exista alguém pensando em desistir da própria família. E Deus pode usar esse vídeo para alcançar essa pessoa. Se você ainda não faz parte do canal Clamor da Fé, se inscreva agora. Porque aqui, nós oramos juntos, nós fortalecemos vidas, nós buscamos a presença de Deus diariamente. E não esqueça, mesmo quando tudo parecer perdido, Deus ainda é especialista em restauração. Famílias podem ser curadas, casamentos podem ser restaurados, corações podem ser transformados, porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Fique na paz do Senhor e até a próxima oração.